Capítulo 18. Os 4 povos. Após essas impressionantes depurações, os remanescentes humanos agrupados, cruzados e selecionados aqui e ali por vários processos, e em cujas veias já corria dominadoramente o sangue espiritual dos exilados da capela, passaram a formar 4 povos principais, a saber, os árias na Europa, os hindus na Ásia, os egípcios na África e os israelitas na Palestina. Os árias após a invasão da Índia, para onde se deslocaram, como vimos, sob a chefia de Rama, aí se estabeleceram, expulsando os habitantes primitivos, descendentes dos Hutas da terceira raça, e organizando uma poderosa civilização espiritual que em seguida se espalhou por todo o mundo. Deles descendem todos os povos de pele branca, que um pouco mais tarde conquistaram e dominaram a Europa até o Mediterrâneo. Os hindus se formaram de cruzamentos sucessivos entre os primitivos habitantes da região, que fecundamente proliferaram após as arremetidas dos árias para o ocidente e para o sul, e dos quais herdaram conhecimentos espirituais avançados e outros elementos civilizadores. Os egípcios, os da primeira civilização, detentores da mais dinâmica sabedoria, povo que, como diz Emmanuel, após deixar o testemunho de sua existência gravado nos monumentos imperecíveis das pirâmides, regressou ao paraíso da capela. E finalmente os israelitas, povo tenaz, orgulhoso, fanático e inamovível nas suas crenças, povo heróico no sofrimento e na fidelidade religiosa, do qual disse o apóstolo dos gentios. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, porém vendo-as de longe e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Povo que até hoje padece, como nenhum outro dos exilados, por haver desprezado a luz, quando ela no seu seio privilegiado brilhou, segundo a promessa, na pessoa do Divino Senhor, o Messias. Como disse o apóstolo João, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a receberam. Capítulo 19. A mística da salvação. Feito assim a largos traços, o relato dos acontecimentos ocorridos nesses tempos remotíssimos da pré-história, sobre os quais a cortina de Cronos revelou detalhes que teriam para nós hoje em dia imensurável valor, mas vamos resumir agora o que sucedeu com os 4 grandes povos citados, sobreviventes dos expurgos saneadores. Povos esses cuja história constitui o substrato, o pano de fundo do panorama espiritual do mundo, até o advento da história contemporânea. É o relato do 2º ciclo da nossa divisão, e vai centralizar a figura sublime e consoladora do Messias de Deus, que nascendo na semente de Abraão e no seio do povo de Israel, legou ao mundo um estatuto de vida moral maravilhoso, capaz de levantar os homens aos mais altos cumes da evolução planetária em todos os tempos. A vida desses 4 povos é a vida da mesma humanidade, conforme a conhecemos na trama aparentemente inextricável de suas relações sociais tumultuárias. O tempo valendo séculos, a partir daí transcorreu, e as gerações se formaram sucedendo umas às outras, acumulando-se e se beneficiando do esforço, dos sofrimentos e das experiências coletivas da raça. O panorama terrestre sofreu modificações extraordinárias com a aplicação da inteligência na conquista da terra e seu cultivo, no desenvolvimento progressivo da indústria, que passou então a se utilizar amplamente dos metais e demais elementos da natureza, na construção de cidades cada vez maiores e mais confortáveis, na formação de sociedades cada vez melhor constituídas e mais complexas, de nações mais poderosas, nas lutas da ciência ainda incipiente contra a natureza altiva e indomável, que avaramente sonegava seus mistérios e seus tesouros, só os liberando com prudência e sabedoria, à medida que a razão humana se consolidava. Lutas essas que, por fim, cumularam na aquisição de conhecimentos obtidos à custa de esforços tremendos e sacrifícios sem conta.
Experiências, enfim, árduas e complexas, mas todas indispensáveis, as quais caracterizam a evolução dos homens em todas as esferas e planos da divina criação. E como seria natural que sucedesse, em todas essas incessantes atividades, os exilados foram por seus líderes os pioneiros, os guias e condutores do rebanho imenso. Predominaram no mundo e absorveram por cruzamentos inúmeros a massa pouco evoluída e semi-passiva dos habitantes primitivos. É verdade que não foi, nem tem sido possível até hoje obter-se a fusão de todas as raças numa só, de características uniformes e harmônicas, no que respeita principalmente à condição moral, o que dá margem a que no planeta subsistam, coexistindo tipos humanos da mais extravagante disparidade. Antropófagos ao lado de santos, silvícolas ao lado de supercivilizados. Isso, todavia, se compreende e justifica ao considerar que a Terra é um orbe de expiação, onde forças diversas e todas de natureza inferior se entrechocam, rumo a uma homogeneidade que só futuramente poderá ser conseguida. Mas, por outro lado, também é certo que, se não for a benéfica enxertia representada pela imigração dos capelinos, muito mais retardada ainda seria a situação da Terra, no conjunto dos mundos que compõem o seu sistema sideral, mormente no campo intelectual. Voltando, porém, àqueles recuados tempos de que estamos tratando, verificamos que, apesar das duras vicissitudes por que passaram e das alternativas de sucesso e fracasso na luta pela existência, a recordação do paraíso perdido permaneceu indelével no espírito dos infelizes degredados, robustecida, aliás, periodicamente, pelos estágios de maior lucidez espiritual que gozavam no espaço, no intervalo das sucessivas reencarnações. Sempre lhes fulgurou na alma sofredora a intuição da origem superior, dos erros do pretérito e, sobretudo, das promessas de regresso algum dia às regiões mais felizes do cosmo. Por onde quer que seus passos os levem no lamentoso peregrinar, onde quer que levantassem naqueles tempos suas tendas rústicas, ou acendessem seus fogos familiares sempre no íntimo dos corações, lhes falava a voz acariciadora da esperança, rememorando as palavras daquela entidade divina, Senhora de todo poder, que nos páramos de luz onde outrora habitaram, os reuniu e os confortou, antes do exílio, prometendo-lhes auxílio e salvação. Como narra Emmanuel: tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas nos seus grupos isolados, guardaram as reminiscências das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente seus missionários e mensageiros. Sim, Rama, Forri, Zoroastro, Hermes, Orfeu, Pitágoras, Sócrates, Confúcio e Platão. Para só nos referirmos aos mais conhecidos na história do mundo ocidental, ou o próprio Cristo planetário, em suas diferentes representações como Numu, Juno, Ânfion, Antúlio, Krishna, Moisés, Buda e finalmente Jesus. Esses emissários ou avatares crísticos em vários pontos da Terra e em épocas diferentes, realmente vieram numa sequência harmoniosa e uniforme, trazer aos homens sofredores os ensinamentos necessários ao aprimoramento dos seus espíritos, ao alargamento da compreensão e ao apressamento dos seus resgates, todos falando a mesma linguagem de redenção, segundo a época em que viveram e a mentalidade dos povos em cujo seio habitaram. Assim, pois, a lembrança do paraíso perdido e a mística da salvação pelo regresso tornaram-se comuns a todos os povos e influíram poderosamente no estabelecimento dos cultos religiosos e das doutrinas filosóficas do mundo. E ainda mais se fortificaram e tomaram corpo, mormente no que se refere aos descendentes de Abraão, quando Moisés a isso se referiu, de forma tão clara e evidente na sua Gênese, ao revelar a queda do primeiro homem
e a maldição que ficou pesando sobre toda a sua descendência. Ora, essa queda e essa maldição que os fatos da própria vida em geral confirmavam, e de outro lado, o peso sempre crescente dos sofrimentos coletivos deram motivo a que os degredados se convencessem de que o remédio para tal situação estava acima de suas forças, além de seu alcance, e somente por uma ajuda sobrenatural, apaziguadora da cólera celeste, poderiam libertar-se desse mundo amargurado e voltar à claridade dos mundos felizes. Fracassando como homens e seguindo os impulsos da intuição imanente, voltaram-se desesperados para as promessas do Cristo, certos de que somente por esse meio alcançariam sua libertação. Daí a crença e a esperança universais em um Messias Salvador. Mas, por outro lado, isso também deu margem a que a maioria desses povos se deixassem dominar por uma perniciosa egolatria, considerando-se no gozo de privilégios que não atingiam a seus irmãos inferiores, os filhos da terra. Criaram assim cultos religiosos exclusivistas, inçados de processos expiatórios, ritos evocativos, e quanto aos hebreus, adotaram mesmo de uma forma mais radical e particularizada o estigma da circuncisão, para se marcarem em separado como um povo eleito, predileto de Deus, destinado à bem-aventurança na terra e no céu. Por isso, como ato de apaziguamento e de submissão, em quase todas as partes do mundo, os sacrifícios de sangue de homens e de animais eram obrigatórios, variando as cerimônias, segundo o temperamento mais ou menos brutal ou fanático dos oficiantes. Os próprios cânones mosaicos, como os conhecemos, estabeleceram esses sacrifícios sangrentos para o uso dos hebreus. E o Talmude, mais tarde, ratificou a tradição, dizendo que o pecado original não podia ser apagado senão com sangue. E a tradição, se bem que de alguma forma transladada para uma concepção mais alta ou mais mística, prevalece até nossos dias, nas religiões chamadas cristãs, ao considerarem que os pecados dos homens foram resgatados por Jesus no Calvário, pelo preço do seu sangue, afastando da frente dos homens a responsabilidade inelutável do esforço próprio para a redenção espiritual. Por isso tudo, se vê quão indelével e profunda essa tradição tinha ficado gravada no espírito dos exilados, e quanta amargura lhes causava a lembrança da sentença que estavam condenados. E a mística ainda evoluiu mais. Propagou-se a crença de que a reabilitação não seria conseguida somente com esses sacrifícios sangrentos, mas exigia, além disso, a intervenção de um ser superior, estranho à vida terrestre, de um Deus, enfim, a imolar-se pelos homens. A crença de que o esforço humano, por mais terrível que fosse, não bastaria para tão alto favor, se não fosse secundado pela ação de uma entidade gloriosa e divina, que se declarasse protetora da raça e fiadora de sua remissão. Não compreendiam no seu limitado entendimento que essa desejada reabilitação dependia unicamente deles próprios, do próprio aperfeiçoamento espiritual, da conquista de virtudes enobrecedoras, dos sentimentos de renúncia e de humildade que demonstrassem nas provas pelas quais estavam passando. Não sabiam porque, infelizmente para eles, ainda não soara no mundo a palavra esclarecedora do Divino Mestre, que o que com ele se passava não constituía um acontecimento isolado, único em si mesmo, mas sim uma alternativa da lei de evolução e da justiça divina, segundo a qual cada um colhe os frutos das próprias obras. Por isso a crença em um Salvador divino foi se propagando no tempo e no espaço, atravessando milênios, e a voz sugestiva e influente dos profetas de todas as partes, mais notadamente os de Israel, nada mais fazia que difundir essa crença, tornando-a por fim universal. E é por essa razão, diz Emmanuel, que as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Como consequência disso, e por esperarem um Deus, passaram então os homens a admitir que ele, o Senhor, não poderia nascer como qualquer outro ser humano, pelo contato carnal impuro. Como não conheciam outro processo de manifestação na carne,
senão a reprodução, segundo as leis do sexo. Por toda parte começou a formar-se também a convicção de que o Salvador nasceria de uma virgem, que deveria conceber de forma sobrenatural. Por isso, na Índia lendária, os avatares divinos nascem de virgens, como de virgens nasceram Krishna e Buda. No zodíaco de Rama, a virgem lá estava no seu quadrante, amamentando o filho. No Egito, a deusa Ísis, mãe de Horus, é virgem. Na China, Xingmu, a mãe santa, é virgem. Virgem foi a mãe de Zoroastro, o iluminado iniciador da Pérsia. Todas as demais tradições, como as dos druidas e até mesmo das raças nativas da América, descendentes dos Atlantes, falavam dessa concepção misteriosa e não habitual. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.